Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil. Foi condenado a mais de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado a 20 anos e um mês de prisão e matou. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar a morte de feminicídio de um homem que matou a namorada a golpes de canivete. E o personagem deste episódio é o paranaense Marcelo Nascimento da Rocha, que depois de virar livro, documentário e filme de ficção estrelado por Wagner Moura, passou a ser mais conhecido como Marcelo VIP. O Marcelo foi um dos criminosos mais marcantes e mais engenhosos que apareceram no Brasil nos últimos tempos. Ele foi condenado a 34 anos e 5 meses de prisão por estelionato, falsidade ideológica, roubo de avião e associação ao tráfico de drogas. Juntando todas as passagens pela prisão, ele cumpriu mais de 11 anos de pena em 8 estados e desde 2016 está em liberdade condicional. O Marcelo VIP chegou a ser descrito como o maior estelionatário do Brasil, mas essa fama se deu muito mais pela notoriedade dos golpes que ele aplicou do que pelos prejuízos que foram causados por ele. Dono de uma personalidade carismática e bom de papo, o Marcelo enganou muita gente e se fez passar por pessoas das mais diferentes. Ele já fingiu que era músico de bandas de rock como Nenhum de Nós e Engenheiros do Havaí, olheiro da seleção brasileira, líder de facção criminosa dentro de presídio e você com certeza já ouviu falar de quando ele conseguiu enganar até mesmo o apresentador favorito dos famosos, Amaury Júnior. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Gol e Gol. Show de bola em aviação. Show de bola. O suposto filho do dono da Gol era, na verdade, o Marcelo, naquele que se tornaria o mais famoso de seus golpes. E em outubro de 2001, o falso Henrique Constantino se divertiu à beça no carnaval fora de época do Recifolia. Com a fama fake de herdeiro milionário, o Marcelo fez amizade com artistas globais como Ricardo Mack e Marcos Frota, tirou fotos com símbolos sexuais da época como Marinara Costa e Joana Prado, a feiticeira, e ganhou afagos e beijinhos de playboys e celebridade. Em 2014, numa entrevista para o SBT, o Amaury Júnior descreveria assim o golpista que conheceu em 2001. A minha conclusão é o seguinte, que se a cabeça dele fosse voltada para o bem, ele seria um grande empresário, ele faria o que ele quisesse, porque ele é muito engenhoso. Se ele tiver ainda sem a correção que o presídio lhe imprimiu, pode ter certeza que ele vai aprontar alguma, ele vai. Não sei como. O Marcelo Nascimento tem hoje 43 anos e vive em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele nasceu em Maringá e vivia em Curitiba quando começou a aplicar os primeiros golpes. Em um depoimento para o documentário Vips, Histórias de um Mentiroso, o Marcelo conta que ainda criança, a morte do pai teve um impacto na decisão que ele tomaria depois de embarcar nas aventuras que viveu. A gente estava na fazenda, deu um ataque no coração dele, um infarto, né? Ele morreu a caminho do hospital ainda, né? Meu pai não teve tempo de ver essas coisas erradas aí, que infelizmente não viu e infelizmente ele morreu, né? Talvez se não tivesse morrido, não estaria aqui, né? Eu acho que a morte dele teve alguma coisa a ver com a minha decisão, assim, de querer sair pro mundo, conhecer o mundo. A gente conversou com a diretora do documentário, a Mariana Caltabiano, que também escreveu o livro que conta as peripécias do Marcelo. A Mariana trabalhou por mais de um ano entre 2003 e 2005 visitando o Marcelo na prisão, falando com pessoas próximas e pesquisando a vida dele. Os dois, é claro, ficaram próximos e o Marcelo até hoje visita a Mariana e pede conselhos para ela. Depois de toda essa convivência, a Mariana diz que acredita que, apesar de todos os crimes, o Marcelo tem um bom coração. E ela também tem uma teoria sobre o que fez com que ele aplicasse tantos golpes. Ele tem essa vontade de ser VIP. Isso é muito engraçado. Por isso que eu botei até o nome VIPs. Porque às vezes não é nem o dinheiro. Às vezes é você ficar no melhor lugar do show.
Às vezes você ficar com os caras mais importantes da festa e você ter um tratamento diferenciado. Aliás, eu acho que é muito mais isso, por isso até do título, esse tratamento VIP do que qualquer outra coisa. É mais do que dinheiro até. Que tudo bem, que é um tratamento que com dinheiro você compra. Mas se você pegar a maioria dos golpes, era talvez para chamar a atenção das mulheres também, né? Porque tinha as atrizes da Globo lá que quando acharam que ele era o dono da Gol, começaram a olhar para a cara dele, porque ninguém nem olhava, né? Então eu acho que é muito isso, assim, é a atenção. Talvez ele seja muito carente. A maior parte das histórias do Marcelo VIP realmente começam por ele se fazendo passar por outra pessoa para conseguir acesso a festas ou viagens que ele não teria como entrar. Nos primeiros golpes, ele já usava a mesma receita que funcionou no Recifolia. Dizia que era parente do dono de uma empresa de ônibus para viajar de graça de Curitiba para outras cidades. Quando ele fez 18 anos, o Marcelo já era mais abusado em seus golpes. No exército, ele enganou o comandante, que acreditou na farsa de que ele era um campeão de jiu-jitsu. Com isso, ele evitava atividades físicas para não correr o risco de se machucar e de desfalcar a instituição em competições esportivas. Mas ele nunca precisou, é claro, disputar uma luta sequer. A carreira militar do Marcelo terminaria em outro golpe, como ele próprio contou no documentário. Conheci um pessoal através do meu cunhado, pessoal que tinha moto Harley Davidson, gostava de Harley Davidson. E a PE, Polícia do Exército, tem Harley Davidson. O cara fala, pô, não sabe quando que vai ter um leilão no Exército e tal? Eu falei, puta, não sei. Pô, a gente sempre compra a moto, Harley Davidson do Exército e tal. Me deram a ideia. Aí eu fui no QG, que é o quartel-general do Exército aqui, e liguei para um pessoal de Harley Davidson de Santa Catarina e falei, ó, sou oficial do Exército, tô ligando para vocês que vai ter umas motos aqui que vão para leilão, e eu tô ligando para vocês antes para saber se vocês não querem comprar. Os caras falaram, não, pô, estamos indo para aí. Fui no QG com eles, entrei lá com um argumento e falei, ó, levar esse pessoal aqui para ver as motos lá. Fui fardado como oficial, o cara da guarda falou, ah, não, pode ir lá, tenente. Fui com eles, entrei no galpão onde estavam as motos Harley, falei, ó, que vai vender essas duas aqui. Acabei vendendo 2 Harley Davidson pros caras, e os caras no outro dia chegaram lá para buscar a Harley Davidson e acabaram, os caras da guarda falaram, que Harley Davidson você veio buscar? Não, comprei no leilão aí, vim ontem com o cara aí. Falei, não, aqui não tem Harley Davidson nenhuma venda, não. Ficha Criminal volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Além de enganar celebridades e autoridades, o Marcelo era apaixonado por aviação. Em Curitiba, ele morava perto de um aeroclube e, mesmo sem dinheiro para se matricular, não saía de lá. Com persistência, carisma e cara de pau, ele conseguia acompanhar os instrutores de voo durante as aulas e assim foi aprendendo a pilotar aeronaves. E foi pilotando aviões que aconteceu a parte mais barra pesada da ficha criminal do Marcelo Nascimento. Em troca de dinheiro para pagar por um brevet, ele aceitou pilotar aeronaves para criminosos. Para pagar o brevet, começou a fazer voos de contrabando. Eu aterrissava numa pista que ficava no quilômetro 5, dentro do Paraguai, e em Foz do Iguaçu, no aeroporto do Jair. Aí vinha de tudo, arma, uísque, equipamento eletrônico. O estágio, né, que você faz no contrabando antes de ir pra droga, né? A questão é você receber a proposta, né? Todo homem tem seu preço, né? Na fronteira esse preço é a metade. Com 25 anos, o Marcelo foi preso no Acre, depois de pilotar um avião com 180 quilos de cocaína. No momento da prisão, a aeronave já estava vazia. O Marcelo se fez de desentendido, mas foi indiciado por tráfico de drogas. Entre idas e vindas, passou pela cadeia dezenas de vezes. Em alguns casos, conseguia um alvará de soltura. Em outros, partia para fuga. O Marcelo coleciona várias histórias só sobre como fugiu da prisão. Nessa entrevista para o SBT, em 2014, ele fala daquela que considera a sua fuga mais engenhosa. Então, a fuga eu acho que mais... os métodos que você usava. A mais cinematográfica foi usando uma cartela de Dormonide. Eu estava preso numa cidade no interior de Santa Catarina e tinha uma cidade pequena, tinham 2 policiais que faziam a guarda e tinha um muro com 2 cachorros. E tinha uma moça que estava presa também, que era isca de caminhoneiro, ladrões de carreta, tal. O pessoal coloca a mulher na estrada para o caminhoneiro parar e aí é assaltado. Essa menina estava presa. E aí eu convenci ela, que ela fazia a comida desses policiais, a gente comprou uma cartela de Dormonide
e ela colocou no suco dos policiais e nós fizemos bolinhos de carne moída para jogar para os cachorros. Então todo mundo dormiu, não teve violência nenhuma, ela pegou a chave, foi lá, abriu, nós fomos embora. No outro dia, quando o delegado chegou, estava a delegacia com os policiais dormindo só. São histórias do Marcelo. Algumas delas são impossíveis de checar a veracidade e fica difícil acreditar em alguém com fama de mentiroso. Já outras são comprovadas por registros tão inusitados quanto os golpes do Marcelo. Em 2002, depois da farsa no Recifolia ter sido descoberta, o Marcelo ficou preso no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Na época, ele cumpria a pena por associação ao tráfico, com o nome que ele usava como piloto, Juliano de Souza. Durante uma rebelião em Bangu, surgiu diante das câmeras de TV um líder dos presos. Era o Marcelo, ali chamado de Juliano e tratado como membro do PCC. Escuta só um trecho de uma reportagem da época. A rebelião foi liderada por um preso conhecido como Juliano e que deu uma entrevista coletiva no portão de acesso da prisão. A primeira reivindicação é essa. Nós queremos um mutirão de advogados para resolver isso, para colocar as pessoas no regime adequado. Se o juiz, se a sentença condenatória designa um regime, esse regime tem que ser cumprido e se não for ele fechado, a pessoa tem que seguir a destino. A segunda reivindicação nossa é em questão da alimentação. As empresas têm contratos milionários com o governo para fornecer comida para os presos. Isso não vem sendo cumprido de forma adequada. Estão fornecendo uma alimentação que não é azeda, estragada, com bicho. Muitas empresas não estão cumprindo aquilo que está no contrato. E ameaçou comandar novos motins. Muitos funcionários do sistema estão esculachando os presos, não estão respeitando as famílias, estão humilhando. Isso não vai ser aceito mais. O que houver de represália contra nós agora, a nossa forma de resposta vai ser essa. Juliano disse que as organizações criminosas Comando Vermelho e PCC estão se unindo. Já se uniram. Já estamos unidos. Somos uma família só. Brasil todo. Nós ainda somos em poucos do PCC aqui no Rio de Janeiro, mas é uma família só. A nossa maioria está na liberdade, graças a Deus. A nossa entrevista acabou agora. O mesmo rapaz gordinho que tinha aparecido meses antes no programa do Amaury Júnior como herdeiro milionário da Gol, agora surgia como líder de rebelião em Bangu e porta-voz de uma aliança entre PCC e Comando Vermelho. Depois de alguns anos, ele mesmo fez questão de dizer que essa parte também era mentira e que ele nunca pertenceu a nenhuma das facções criminosas que dominam os presídios do Brasil. Depois do sucesso do livro, do filme e do documentário com as histórias dele, o Marcelo deu uma acalmada. Cumpriu parte da pena pelos crimes que cometeu e conseguiu a liberdade. Nos últimos anos, ele chegou a voltar para a prisão algumas vezes, mas sempre conseguiu sair pela via legal, sem apelar para fugas. E ninguém teve mais notícias dos golpes mirabolantes que fizeram a fama dele. O Marcelo perdeu peso e ficou mais velho. Ele garante que o passado de gordinho trapaceiro ficou para trás. Ele também escreveu um livro de ficção e hoje trabalha como produtor artístico em Cuiabá. Na entrevista para o SBT em 2014, ele disse que agora usa a habilidade de persuadir pessoas para o bem. E até deu uma canja cantando uma música do Legião Urbana, porque ele jura que é melhor do que o Wagner Moura. Tire suas mãos de mim. O Ficha Criminal fez contato com o Marcelo diversas vezes durante a produção deste episódio, mas na hora de gravar uma entrevista, ele sempre tinha um motivo para adiar a conversa, que acabou não acontecendo. A história do Marcelo VIP, claro, ainda pode mudar, mas os golpes famosos que ele aplicou já colocam o Marcelo entre os criminosos mais marcantes da história recente do Brasil, ainda que talvez de uma maneira mais leve, já que os crimes do Marcelo, até onde a gente sabe, não tiveram consequências mais graves, além dos anos que ele teve que passar na prisão. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br/podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!